Esses homens estiveram com Jesus, por David Wilkerson. Vá para Atos, capítulo 4. Por favor, lembre-se novamente do pastor Carter e sua esposa, pois eles estão de férias, descansando no Canadá. Orem para que o Senhor os revigore e lhes dê saúde e força renovadas. Atos capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Por favor, se você não tem sua Bíblia, dê uma olhada na de alguém ao seu lado. Pessoal, não tenha medo de compartilhar sua Bíblia. Podemos ter visitantes aqui que não se lembraram de trazer os seus. Então, versículo do 1 ao 13. E falando eles ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, contristados de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançando mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e era o número dos homens quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que os seus príncipes e anciões e escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, estavam reunidos em Jerusalém. E, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: príncipes do povo e anciãos de Israel, se nós, neste dia, seja examinados de boa ação feita ao homem impotente, por que meios ele é curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por ele este homem está aqui diante de vós são. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que era um homem sem letras e indoutos, maravilharam-se, e eles tomaram conhecimento deles, que eles tinham estado com Jesus. Esses homens estiveram com Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos pela palavra que traz vida e alegria aos nossos corações. Pai Celestial, tu reunistes um povo peculiar, um povo particular, um povo especial, Senhor, de todo o mundo aqui esta manhã. Aqueles que vieram pela primeira vez, tu escolhestes este tempo e este lugar e escolheste a palavra para trazer. E tu sabes exatamente o que cada um de nós precisa. Aqueles que estão aqui no auditório principal, na sacada, atrás de mim, onde quer que minha voz seja ouvida, nós oramos, Espírito Santo, para que tu vivifiques a palavra, faça dela vida, faça dela vida. Fale vida em nós. Ó Deus, vivifica-nos pelo teu Espírito Santo. Esta palavra não tem poder, a menos que o Espírito Santo a acenda. Tem que haver uma ignição pelo Espírito Santo. Ele tem que fazer isso vida para nós. Espírito Santo, faça assim, nós oramos. Santifique-me para entregá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Esta é uma história e tanto. Pedro e João vai até o templo e há um homem que esteve lá. Ele é coxo desde o nascimento. Ele nunca andou um passo em sua vida.
Em todos os dias, eles os trazem e o colocam no portão do templo, e ele implora por dinheiro. Pedro e João vêm. Você se lembra da história. Eles disseram: olha, não temos dinheiro, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós lhes daremos. Em Jesus, levante-se e ande. Ele se levantou e andou bem, e começou a pular por todo o templo, para cima e para baixo. Jesus me curou, Jesus me curou. E as pessoas se maravilharam. Todos os conheciam, todos o reconheciam como um homem decrépito e aleijado que estava no portão por anos e anos. Todos os conheciam. O sumo sacerdote o conhecia, Caifás o conhecia, todos o conheciam. Ele era o assunto de muitos. Tenho certeza que muitos dos governantes da sinagoga diriam: tirem-no daqui. Parece terrível na casa de Deus ter alguém implorando. Os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus vieram sobre os discípulos que estavam tristes. Versículo 1. Tristes por um milagre, tristes porque milhares estavam sendo salvos. Você consegue imaginar pregadores tão apóstata? Eles prenderam Pedro e João e os jogaram na prisão. Eles passaram a noite na prisão e no dia seguinte eles os levaram a julgamento. Aqui está Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e Alexandre e João. Estes também são sacerdotes, e todos os parentes e todos os governantes da sinagoga e saduceus. Todos reunidos neste tribunal, e eles vão trazer Pedro e João, e eles estão presos, e os trazem diante deles e os julgam. Com que poder, eles disseram, com que nome você fez isso? Rapaz, que farsa! Que pergunta tola! Com que nome você está fazendo isso? Olha, eles tinham 5.000 pessoas se arrependendo e clamando por toda a cidade nome de Jesus. Eles tinham seus próprios padres sendo salvos e admitindo para todos que eles ajudaram a crucificar Cristo. Eles tinham um homem coxo que foi curado correndo por toda Jerusalém dizendo: Jesus me curou, Jesus me curou. E eles estão dizendo: com que nome? A ignorância, a cegueira proposital desses homens altos e poderosos sentados em julgamento. Com que poder, com que nome tudo isso está acontecendo? Eles estão com medo de até mesmo mencionar o nome dele neste momento, como se isso pudesse matá-los até mesmo mencioná-lo. Pedro gritou a plenos pulmões: seu nome é Jesus Cristo, o Nazareno. É isso que está acontecendo aqui. Eles ficaram atônitos. A Bíblia disse: com a ousadia de Pedro e João, eles se maravilharam. A Escritura diz: e tomaram conhecimento deles que tinham estado com Jesus. E agora tomou conhecimento. No grego significa conhecido por uma marca distintiva. Havia algo que distinguia esses homens de todos os outros homens que já apareceram naquele tribunal antes. Havia algo tão diferente, tão marcado, que eles foram marcados por alguma influência. É isso que significa. Eles tomaram conhecimento. Há algum poder que se apoderou deles. Esses homens são diferentes. Algo os está distinguindo. E então, eles se viraram um para o outro e disseram: esses homens estiveram com Jesus. Esses homens estiveram com Jesus. E, pessoal, naquele exato momento, esses discípulos estavam cumprindo a grande comissão, começando em Jerusalém para serem testemunhas. Eles estavam testemunhando através da presença de Cristo em suas vidas. Este é o testemunho para o mundo dos últimos dias. Não será a pregação nos últimos dias que colocará o mundo de joelhos. Sim,
Ele disse para sair e pregar o Evangelho. Mas, pessoal, há uma maneira de pregá-lo. Deve ser pregado verbalmente, mas a maneira mais poderosa e o testemunho para o mundo nos últimos dias são pessoas que foram fechadas com Jesus e cheias de sua presença, e o mundo toma nota. Esses homens, essas mulheres estiveram com Jesus. Há uma diferença, há algo que os distingue de todos os outros no mundo, de todo o cristianismo. Eles são distintos, há uma marca neles, glória a Deus. Marcados pela presença de Jesus. Agora, quais são essas marcas distintivas naqueles que estiveram com Jesus? Agora, falo apenas daqueles que passam tempo de qualidade com o Senhor de todos os dias. Eu disse que todos os dias eles têm tempo. Fico tão desanimado quando ouço cristãos dizerem que não tenho tempo para orar, que não tenho tempo para ir ao armário secreto e ficar a sós com Jesus. Não tenho tempo para estar com Jesus. E ainda assim, eles podem sentar e assistir aquele grupo de canto chamado Sopranos? Gente, eu nunca vi o programa Sopranos. Ouvi dizer que exalta a máfia. Não há tempo para Jesus, mas todo o tempo que eles precisam para assistir TV, para fazer compras. Ah, vamos lá. Não me diga que você não passa 2 horas no shopping? Você tem tempo para qualquer outra coisa, menos para ficar sozinho com Jesus muito. Deixe-me dizer, você não pode passar um tempo de qualidade com Jesus sem que isso o marque, sem que isso distinga. Existem marcas. Eu sei quando as pessoas estiveram sozinhas com o Senhor. Eu sei quando as pessoas estiveram com Jesus, e você sabe disso. Existem marcas que são deixadas por essa experiência. Deixe-me falar sobre algumas dessas marcas que marcam aqueles que estiveram com Jesus. Primeiro, e predominantemente, uma fome e sede por uma medida maior de Cristo. Aqueles que passam tempo de qualidade no Senhor nunca se cansam de Jesus. Veja, eles nunca estão satisfeitos com sua medida inicial de Cristo. Quando você é salvo, a Bíblia diz, você recebe uma medida de fé. Paulo disse isso muito claramente, dada uma medida de fé. Cada um de nós recebe uma medida de graça de acordo com a medida do dom de Cristo. Então ele acrescentou, Deus distribuiu a cada homem uma medida de fé. Ele lhe deu o suficiente para trazê-lo a ele mesmo, para salvá-lo. Em outras palavras, em algumas pessoas, isso é tudo o que eles querem. Elas querem ser salvas. Eu não vou para o inferno agora, eu estou salvo. E elas querem o suficiente de Jesus apenas para manter uma boa reputação. Apenas o suficiente de Jesus. Você sabe, para suportar 1 hora de culto na manhã de domingo, porque a maioria dos cristãos vai à igreja onde eles estão entediados até a morte. Como disse um pregador, você começa às 11 horas em ponto e termina às 12 horas sem graça. Veja, há algumas pessoas que estão satisfeitas com aquela fé inicial que lhes trouxe a salvação e não querem nenhuma medida maior de Cristo. Mas veja, o homem ou a mulher que foi encerrado com o Senhor, eles são marcados por um apetite insaciável para conhecer Jesus melhor. Eles não querem estar no mês que vem onde estão este mês. Eles não querem ser amanhã o que são hoje. Eles querem mais de Jesus e quanto mais eles recebem, mais eles querem. Há uma fome e sede insaciável pelo próprio Senhor. Não por teologia, não por novas doutrinas. Veja, muitas pessoas estão no que eu chamo de modo de manutenção. Eles estão apenas tentando manter o que têm.
eles estão realmente interessados em ir para... Porque eles sabem que se eles realmente se aproximarem de Jesus, ele fará algumas exigências sobre eles. Ele vai pedir separação do mundo. Ele pode até mesmo pedir que eles vão para um campo missionário. Deus me livre! Aqui, eles têm que deixar seu Cadillac aqui e eles têm que desistir de muita coisa. Pobre cristão! Se eu chegar muito perto de Jesus, ele vai me fazer muito parecido com ele. Então, eu vou ter que amar meus inimigos, minha sogra, meu chefe. Não quero fazer essas mudanças arriscando ficar muito perto de Jesus. Efésios, o 4º capítulo. Por favor, o 4º capítulo de Efésios, versículo 13 a 15. Vamos começar no versículo 11. E ele deu alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito ou maduro. Essa palavra perfeito é homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela leviandade dos homens e pela astúcia enganosa, com que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo nele, até mesmo na cabeça, Cristo. Agora, olhem para mim, por favor. Deixe-me dizer uma coisa. Deixe-me dizer por que pessoas correm por aí procurando por algum novo evangelho da moda. Deixe-me dizer por que as pessoas estão sempre procurando em outro lugar em vez do armário secreto. É porque elas são estranhas ao armário secreto. Elas não são homens e mulheres que foram trancados com Jesus, porque aqueles que estão trancados com Jesus estão muito satisfeitos nesse relacionamento. E está se tornando cada vez mais satisfatório. Há mais e mais alegria do que elas já experimentaram antes. E você não pode pegá-los. Você não pode fazê-lo correr para algum avivamento distante em algum lugar, porque eles sabem onde o avivamento está. Eles sabem que está no armário secreto, fechado com Jesus. E seu relacionamento, sua intimidade com Cristo está crescendo e eles estão satisfeitos porque o Senhor está mostrando a eles coisas na palavra que eles nunca viram antes e eles vão à igreja e o pastor está pregando o que Jesus já lhes mostrou e o pastor está apenas confirmando. Eu tenho que me acalmar um pouco. Você sabe que eu estava entrando na estrada de Broadway, aqui, e ouvi alguém pregando e gritando, e eu fui até lá e disse, de quem é esse grito? E ele disse, é você. Eu escutei e era eu. Eu disse, rejeite-o. Ele disse que todos esses pastores e evangelistas e esse ensinamento é para nos fazer entender que não somos jogados pelos ventos e ondas de doutrina, pela negligência dos homens e a astúcia dessas novas doutrinas, e sendo desviado por homens que estão fazendo mercadoria de você, que você entra na unidade da fé e cresça em uma pessoa perfeita e madura na medida da estatura. Cresça em Jesus, que você torne maduro em Cristo. Ele disse que é disso que se trata. Eu quero te dizer uma coisa. Nem todo crente está procurando uma igreja movida pelo Espírito Santo. De forma alguma. Nem todo mundo quer sentar-se com mensagens de condenação que os deixam desconfortáveis em seus pecados e compromissos. Algumas pessoas que se satisfazem com a medida inicial muito pequena de Cristo não vai ficar em uma igreja como esta por muito tempo. Porque, veja bem, se você vai se apegar a um pecado, aqui nesta igreja, você não vai receber apenas leite, você vai receber um pouco de carne. Você vê que o leite
de acordo com a Escritura, é para bebês, não apenas de acordo com a Escritura, de acordo com a mamãe. Quem sabe? E veja, Paulo, o apóstolo, disse: essas doutrinas iniciais de salvação e vida eterna e ressurreição, essas são verdades básicas do Evangelho, são verdades maravilhosas, mas ele disse que isso é leite. Você vai a alguma igreja, tudo o que houve há multidões agora mesmo nas manhãs de domingo em todos os Estados Unidos e ao redor do mundo, e tudo o que eles recebem todas as manhãs de domingo é salvação, salvação, salvação. Isso é muito reconfortante para aqueles que foram salvos por 20, 30 anos. Eles foram salvos, mas veja, se o pregador está pregando sobre salvação, ele não está falando sobre esse segredo em suas vidas. Ele não está falando sobre o compromisso, ele não está lidando com o pecado neles. Ele está falando sobre o pecador. Mas veja, eu estou salvo agora. Ele não está falando sobre mim. Pregue, irmão. Como você cresce na plenitude de Cristo se não está disposto a se sentar sob a repreensão e sob a correção que a produz? Você não pode crescer. Você está entre pessoas que se sentam sob a carne e se engasgam com ela. Alguns de vocês já estão engasgando com o que ouviram. Eu só lhe dei um pedacinho de carne porque você tem vivido de leite. Hebreus 5. Você ama a palavra? Então me siga nela, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo do 12 ao 14. Portanto, no tempo em que devíeis ser mestre, tendes necessidade de que vos torne a ensinar quais são os princípios elementares, os oráculos de Deus. E vos tornastes tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Veja, se você não ouve a pregação do Evangelho que produz convicção, que leva à justiça, você está vivendo de leite. Mas olhe para o próximo versículo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para os que, pela prática, têm a sua inteligência exercitada para discernir tanto o bem como o mal. Você não pode ter discernimento sem ter a pregação que o produz. Isso produz arrependimento entre os crentes. Arrependimento não é algo que você faz uma vez, é algo que você faz por toda a sua vida. Isso traz discernimento entre o que é bom e o que é mal. E o que o apóstolo disse? Olhe para cá por apenas um minuto. Ele disse: você está na igreja há tanto tempo, você ouviu de apóstolos, evangelistas, mestres, profetas, agora você deveria ser um mestre. Bem, e ele diz: você deveria estar ensinando agora. Vocês são bebês, vocês só querem nada além de leite. Isso é tudo que vocês querem. Vocês querem a mamadeira. E isso é tudo que vocês querem. Vocês não querem a carne. Vocês não querem crescer. Vocês veem que aqueles que estão presos com Jesus estão crescendo. Toda vez que você vai sozinho com Jesus no armário secreto e dá a Ele sua fé, sua confiança, sua adoração, seu louvor, você está alcançando e dizendo mais de Jesus: eu te amo, eu te adoro. Você está apenas preso com Ele. Você cresce automaticamente. Quero que todos façam esta oração. Jesus, você vê minha mão, você vê meu coração, e eu peço a você, em nome de Jesus, para me perdoar e me atrair para perto de você. Coloquei isso em meu coração de uma forma que eu nunca esquecerei, que eu tenho um tempo e um lugar onde eu me encontrarei com você, e eu falarei com você, e eu passarei tempo com você. Atrai-me para isso. Ó Deus, imprima isso em meu coração, carimbe em minha mente,
Eu quero estar com Jesus. Eu preciso estar com Jesus. Toque-me agora. Ajude-me a me comprometer com isso. Perdoe os meus pecados, Senhor. Apague as minhas transgressões. Ajude-me, Senhor, a não te negligenciar mais. Não posso fazer isso a menos que o Teu Espírito Santo venha e me dê poder e força. Mas creio que, em nome de Jesus, sou livre. Agora, quero orar por aqueles no anexo, aqueles que estão entre as telas, aqueles que podem ouvir minha voz pelo menos. Vocês não veem meu rosto e aqui no auditório principal, todos esses que se apresentam. Pai, estou pedindo agora para libertar todos que estão aqui em nome de Jesus. Liberte-nos da escravidão ao materialismo. Liberte-nos, Deus, de todas as atividades que se interpuseram entre nós e você. Derrube as paredes, eu oro, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que envies a todos que estão ouvindo, a todos que estão diante de Tua presença, que Tu coloques sobrenaturalmente esta atração em seus corações, este cortejo do Espírito Santo. Vem sozinho, vem comigo, minha noiva. Vem comigo, meu servo. Vem com meu filho, minha filha. Vem e fica comigo. Senhor, atrai-os para a Tua presença. E quando os vires responder, Espírito Santo, em nome de Jesus, estou pedindo que Tu simplesmente caias sobre eles com alegria, paz, descanso, revelação. Ó Deus, faze-nos buscadores de Cristo, nosso Senhor. Buscai-vos e dissestes que no dia em que Te buscares de todo o coração, me encontrarás. Senhor, estamos prontos para Te encontrar. Senhor, purifica-nos, santifica-nos e liberta-nos. Nós Te gloriamos agora, em nome de Jesus. Todos aqueles no anexo que se apresentaram e todos aqueles que estão aqui agora, eu quero que vocês apenas agradeçam a Jesus. Levantem suas mãos e deem graças a Ele. Eu Te dou graças, Senhor. Eu Te dou louvor.